esse assunto, o véu da Matrix removido, é o que é pertinente à revelação que eu tive. Na verdade, é uma revelação porque abriu meus olhos e, na verdade, essa revelação, ela está mesmo no texto escrito, só que as pessoas não se davam conta que o personagem, o qual diz as palavras, as pessoas não levavam muito a sério o que ele estava dizendo dele mesmo. E as pessoas colocaram as suas interpretações sobre o que ele disse dele mesmo. Estou falando de quem? De Yahushua HaMashiach, que quando ele faz aquelas descrições do quadro profético que se refere ou é concernente aos eventos que iam culminar aqueles eventos que ele diz, né? Sim, dizendo, olha, aquelas pedras lá do tabernáculo, que chamam santuário, né? Veja essas pedras, que é chamado o templo que foi construído ou reconstruído por chamado Herodes. Veja essas pedras. Veja tudo isto. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí os talmidim, né, que chamamos os seus que seguiam ele e aprendiam com ele, chamados discípulos, ou se tornaram depois os apóstolos, eles fizeram a pergunta: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou, eu sou, né? Que quer se passar por ele, né? Pelo Mehushihai, e enganarão a muitos. Vocês estão entendendo? E ouvireis de guerras e rumores de guerra, vede não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, espécies e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então vos vão entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o raviuca, o amor, se esperará de muitos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vejam que o abominável da desolação de que falou o profeta Dayanur está no lugar, Rodshua, quem lhe entenda. Então, que estiverem em Al-Rodá, fujam para os montes, quer dizer, Judeia. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás e buscar suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no Sheva, quer dizer, no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora nem tampouco há de haver. E se naqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos será abreviado aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Mehushihai está aqui, que ele está dizendo que se passe pelo Mehushihai, o Ali não lhe dê crédito, porque surgirão falsos que se passarão por mim, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem enganarem até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do firmamento e as potências do Chamayal
serão abaladas. Então aparecerá no Shomayal o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as grandes nuvens. O Shomayal com poder e grande esplendor. Ele enviará os seus querubins com um rígido clangor de trombeta, ou clamor, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade do Shomayal. Agora, entenda muito bem. Tudo isso aí que ele falou, né? A respeito da sua segunda vinda. E muitos de nós pensávamos que essa segunda vinda estava sendo, né? E estava tendo a visão dele projetada para o nosso futuro. Velho. Mas vocês vão entender agora o que ele está dizendo no verso 32 dele mesmo sobre o assunto. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos, brotam folhas, saber que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Ele está próximo, quer dizer, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passarão o Shomayal e a terra passarão, quer dizer, o firmamento, mas minhas palavras não hão de passar. Bom, o que eu tive, né, a elucidação que abriu meus olhos, foi que ele falou dele mesmo que todas estas coisas, elas iam acontecer na época mesmo, bem próximo como um verão, entende? Vocês estão entendendo agora? Sim, que não ia acontecer aquelas coisas sem aquela geração, ou seja, aquela geração não ia passar. O que é passar uma geração? Quer dizer que todos iam morrer e aquilo não ia ser visto por aquela geração, entendeu? Mas ele falou, olha, esta geração não vai passar sem ver todas estas coisas. Inclusive o quê? A sua vinda, que ele está dizendo aqui. Então eu cheguei a uma conclusão que o que ele estava dizendo sobre a segunda vinda dele, ela aconteceu na época mesmo lá, naquela época. Naquele momento ali, muito recente ali, de todos os eventos. Não ia acontecer no futuro. Ele mesmo disse que a sua vinda ia acontecer. E quem ia ver a vinda, ou seja, aquela geração. Ou seja, Yahushua já voltou. Ele não vai voltar, ele já voltou. Palavras dele aqui, não são minhas palavras. Palavras ditas dele mesmo, dizendo dele mesmo, não de outro. Ele mesmo aqui afirma, ele mesmo assegura que ele mesmo já voltou. E o que vocês acham disso aí? Também temos estudado esse assunto. Até o momento também temos essa percepção. Mas por eu vou aqui estender mais aqui um texto para dizer que ele estava voltando naquela época. Quando ele estava diante lá dos sacerdotes, lá dos grandes lá do Sinédrio, que o aprisionaram, o manietaram. Aqui tem uma coisa interessante no capítulo 26, versículo 62. Eu vou ler aqui o verso 61. E disseram, eu posso derrubar e disseram, disse, eu posso derrubar o templo ou o tabernáculo de Alro e edificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Yahushua, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Yahweh que vive, que nos diga se tu és o enviado, o Mehushai. Disse-lhe Yahushua, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do Shomayal.
Entenderam? Falou, ele deu um velo. Ele deu um velo mesmo na época dele. Ele mesmo afirmou. E aí eu fui compreender, no verso 65. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? Ele respondendo, disser réu de morte. Então, o que levou ele à condenação mesmo, à pena capital, foi que ele mesmo afirmou de si mesmo que iria aparecer nas nuvens. E isso eles tinham vê-lo mesmo na época dele. Ele falou mesmo que ele ia se revelar mesmo, não num tempo distante, mas para aquela geração. Por isso que ele falou que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Inclusive isso aqui que ele disse. Ele seria visto por todo o olho naquela época. E tem mais passagens. Aí vai para 9 Galute, capítulo 1, versículo aqui o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que os traspassaram. Olha, até mesmo que os traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, Aminal. Então, ele está aqui mesmo, aqui na 9 Galute, que todo olho ia vê-lo, até mesmo aqueles que o levaram à morte, quer dizer, aqueles mesmos daquela época. Então, a vinda dele não aconteceu 300 anos depois, 500 anos depois e principalmente quase 2000 anos. Não, aconteceu foi naquela época mesmo. Lembre daquela passagem, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, quer dizer, do século, quer dizer, que ia completar para a geração daquela época. Lembre de outras passagens também, Shaul. Eu entendo que Shaul não foi decapitado. Shaul, ele viu a vinda de Yahushua, vivo, ele não viu morto, ele não foi ressuscitado. Ele esteve também, vendo? Ele não foi morto. Criaram uma história, uma narrativa contrária, porque Shaul, ele fala em Tessalonicenses que ele ia estar entre os vivos. Então, eu comecei a compreender que os 12 não foram assassinados ou martirizados, eles foram conservados e preservados até a vinda de Yahushua. Eles mesmos viram a vinda. Estou entendendo. O Império Romano também não foi destruído pelos bárbaros. Mentiram para nós. O Império Romano foi destruído pela segunda vinda. A segunda vinda foi tão violenta que afundou toda a ilha da época. O mundo era como diz, era mais repleto de massa continental. O mundo, ele tinha mais continentes. O mundo era muito maior. Vamos dizer, o mundo era maior, vamos dizer, até 10 a 100 vezes mais hoje, da massa continental hoje que constitui, né, hoje o mapa. Hoje nós estamos vivendo no que sobrou daquela época, sabia? Sim. Apesar de serem continentes muito grandes, mas houve uma redução de massa continental significativa. Por isso que encontraram muitas cidades afundadas. Aconteceu isso, foi na vinda de Yahushua. Um reset. Sabe o que é um reset? Houve, vamos dizer, um reset, houve uma destruição. Foi um cataclismo. Toda a ilha afundou. Quer dizer, as ilhas da época.
Só sobrou um pedacinho, que são esses continentes de hoje. Como vocês moram na África, é grande, mas é muito pequeno em relação antes da segunda vinda dele. Ou seja, dava para ir a pé. Do Brasil à África, dava-se a pé. Sabia? Dava para andar a pé. Da Austrália, que ainda... Ou seja, esses continentes se separaram e se tornaram ilhas. Eles eram todos colados. Eles eram todos juntos. E agora, Agora, o que aguarda para nós, os que estiveram enviados aqui, vieram para viver uma época após 1000 anos que descansou a Terra. A Terra descansou, sabia? Quando ele veio, a Terra descansou 1000 anos. Tudo de acordo com aquilo chamado a primeira ressurreição, do capítulo lá 20. Bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então, essa primeira ressurreição, quem participou foram aqueles daquela época. E também ressuscitaram todos os profetas, até o profeta que eles chamam Daniel, né, da Yanur, ressuscitou naquela época, na vinda de Alvim, segunda vinda. E, ou seja, o que eu posso dizer é que todos dali, todos os personagens, que é os chamados da galeria da Emuna, da fé, Emunaúl, estão vivos agora. Quem está vivo? Desde Adão, de Moru, Adão está vivo. E Hanavayal, Eva, ou Hana, está viva. Que chamam Abel, Abiú, também está vivo. Todos estão vivos. Aqueles patriarcas lá, Abraham, Yalsac e Alcaf, né? Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Quem está vivo? Todos eles, todos. Só quem não está vivo é só essa geração daqui. É só a geração de 1000 anos para cá que não se ressuscita mais, né? Ou seja, vamos dizer, nós temos nesse interlúdio, nesse intervalo de nesse hiato, 2000 anos quase, que a Terra passou por um reset, descansou 1000 anos, o anjo caído, né, o príncipe rebelde, ficou preso, ele e os demais, por 1000 anos, e eles depois foram soltos. Aí eu procurei indícios. Como é que eu posso comprovar que o inimigo ele foi preso e foi solto? A Terra ficou descansada durante 1000 anos, por isso que você vê civilizações que foram destruídas por completo. Você vê ruínas da Grécia, você não vê nada da Grécia mais como civilização, vamos dizer, que ela uma civilização, vamos dizer, que tivesse os seus, né, vamos dizer, os seus contemporâneos, estivessem ainda da época, né, até agora vivos, eles foram exterminados. A civilização grega não existe mais, é extinta. A civilização grega é uma civilização extinta, a civilização romana também. Todas as civilizações antigas, elas foram todas destruídas na segunda vinda. E o que sobrou foram pessoas, foram morando em cavernas, que os sobreviventes, que, por isso que diz a palavra lá, Gog e Magog, entende? E é porque depois dos 1000 anos, o dragão é solto. Aí qual é a prova que eu tenho disso? A Igreja Católica é a prova de que o dragão ia enganar as nações. A Igreja Católica, como que ela surge, é o projeto do dragão de enganar as nações. Isso após a soltura dele. E é por isso que existe a insígnia e o símbolo de Drácula. É por isso que tem a história do Drácula. É por isso que tem a Idade Média. E a Idade Média, ela não tem nem 1000 anos da história deles. Nós não estamos no ano 2024, nós estamos no ano menos de 1000. Nós ainda estamos no ano 900 e alguma coisa.
E essa história do ano 5.000 Mentira! Isso é e mentira. Tudo isso. 5.782, mentira. Isso é uma forma. Como é uma Matrix, isso aqui é uma Matrix. Nessa Matrix tem plataforma, onde você fica preso. Você fica preso na mente. Então, aprisionar a tua mente, para você não entender onde você está vivendo agora. Bom. E agora, o que para o nosso tempo, o que é que nos resta? Vocês querem que pregar o evangelho ao mundo, que já foi? Deixa eu ver o que mais. Não. Estou aguardando uma ressurreição que não vai acontecer agora. O que vai acontecer agora vai ser a descida da cidade. É o que resta para nós. O que resta para nós é a gente viver, porque agora o critério será julgado agora pelas obras. Está havendo julgamento. Aqueles lá estão julgando, sabe? Eles estão lá em cima, lá vendo de tudo, lá os vivos. Os que estão vivos lá. Entendeu? E eles que estão observando tudo, eles já estão reinando. Eles já reinaram os 1000 anos deles. Tá. Estou entendendo. Gabriel, minha. Sim. Tem uma história aí, a história de Lilith. É verídico isso? Olha, tem fundo de verdade, mas tipo assim, isso não é muito, isso não tem, assim, muita relevância de a gente se aprofundar se Lilith existiu ou não. A questão é, a gente está aqui como uma geração pós-milenial. Sabe como é chamado uma geração pós-milenial? Sim, sei. Pós-milênio da descanso da Terra. Nós estamos chegando já na última página do Nove Galut, ou do Apocalipse. Por isso que o Apocalipse ele não termina na segunda vinda. O Apocalipse termina, a Nove Galut, né? Na descida da cidade. No novo Shomayal e a nova Haret, nova Terra. Estou entendendo. Ou seja, mantenham a comemuna de vocês em Yahushua. E se alegrem, porque isso mostra que ele já venceu mesmo. E que as pessoas estão desorientadas do tempo. Porque elas não levaram muito a sério no que ele disse dele mesmo sobre todos os acontecimentos. Ou seja, elas interpretaram o que ele dele disse direto. Ele disse direto para aquilo ali. Ele ficou enrolando não. Ele falou, olha, atente para a parábola da figueira, né? Quando seus ramos se renovam tal. Ele falou, olha, está próximo o verão. Se está próximo o verão, como é que eles interpretaram que esse verão seria depois de 2000 anos? Então, isso é um engano. Então, lembre que houve uma divisão entre vocês, né? Uma separação, né? Sim, esse pessoal daí que estão acreditando em eles não acreditam na segunda vinda agora? Eles acreditam. Pois é. Pois é, então, vocês que são escolhidos, vocês já não acreditam. Eu não estou nem... não é nem por mim que vocês estão acreditando. Isso já está dentro de vocês. Sabia disso? Isso já está em vocês? Tudo isso já está em vocês. Sim, sabia. Só que vocês não... Sabia. Só que vocês não sabiam, vocês não estavam como entender a situação da frequência, entende? Os sinais de frequência sobre a direção que a gente estava sendo encaminhado é que a gente não estava... A gente
te dizendo, alguma coisa está errada, né, nessa história. E era isso que estava causando esse incômodo no vamos dizer, um incômodo dentro de nós. Vamos dizer, um incômodo no âmago do nosso ser. Um incômodo existencial. Um incômodo de crise existencial. E era isso que estava nos incomodando. É porque tudo já aconteceu. Entende? Tudo já aconteceu. Estou entendendo. E se a pessoa não crê nesse testemunho, ela está chamando Yahushua de mentiroso. Aí sim, agora a situação já é chamar Yahushua de mentiroso. Esse que é o testemunho de Yahushua. O real testemunho dele. Tá, estou entendendo. Estou entendendo. Será que isso aí incomoda vocês? Não incomoda. Até que as reflexões que o Ailton tem tido não diferem muito das nossas. Por isso é que nós partilhamos sempre com o Ailton para ver até que ponto é que nós estamos a trilhar o mesmo caminho. Agora, com essa mensagem, vocês agora se sintam agora no caminho inerrante de Yahushua. Posso contar para vocês uma revelação que ele mesmo me deu. Quando eu estava começando a estudar o nome Crer no Shuan, eu tive um sonho muito revelador. Eu sonhei que 2 anjos caídos vinham ao meu encontro. Tipo, vinham me visitar, vinham fazer uma breve lá, né, me abordar e num caminho que eu estava andando, e eles disseram, olha, você está proibido de falar esse nome, porque foi por esse nome que quando ele veio aqui, ele mesmo destruiu, nós fomos destruídos pelo nosso império, foi arrasado. Nós perdemos tudo, ele destruiu tudo. O nosso grande império foi arrasado, eles falaram para mim. Aí eu fui entender agora o que eles estavam dizendo para mim. Eles mesmo admitiram que Yahushua voltou. A chamada vinda dele, ou segunda vinda. E eles falaram, por isso você está proibido de falar o seu nome. E eu disse, olha, eu não falei nada, nem disse sim nem não, que eu ia deixar de falar ou falar. Eu disse para eles, no nome Yahushua, Behushihai, saiam da minha frente. Aí um clarão arrancava eles da minha vista, eles eram arrancados pelo clarão. E aí eu fui entender que Yahushua já voltou. Grupos no mundo inteiro estão acreditando que ele vai voltar. Mas sabe, as pessoas quando elas são presas numa falsa esperança, o objetivo é elas morrerem nesse engano, sabia? Morrerem nessa esperança, nessa falsa esperança. Essa esperança ilusória. Amargurosamente. Nessa esperança, como diz, dentro de toda uma formalidade, foi formatado virtualmente todo esse engano. Quer dizer que Yahushua, ele cumpriu tudo. A mensagem foi anunciada naquela época, a vinda dele aconteceu naquela época, como um relâmpago, tudo foi rápido. E aí, o que restou, já que o inimigo saiu da prisão para enganar as nações, aí surge o projeto,
o projeto da Igreja Católica, que faz, como diz o mundo, seja enganado com um falso evangelho a ser anunciado, uma falsa salvação. Tudo falso. Tudo falso. Um nome também, que veio veio, como diz, da montagem do sistema deles, quer dizer, o nome que foi, quer dizer, houve uma interpolação mesmo muito forçada de nomes, ou seja, uma hibridização, um sincretismo pagão, mas isso só seria possível após os 1000 anos. Ele preso não teria como fazer tudo isso. Aí as pessoas pensam que ele ainda vai ser aprisionado. Não, ele já foi solto e deu continuidade ao seu engano, que é essa geração menos de 1000 anos para cá, entendeu? Sim. Aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Ou seja, não foi em 2000 anos que esse sistema ele se levantou, ele ascendeu, ele foi erigido, não foi há 2000 anos. Eles têm agora, ainda vai completar 1000 anos o catolicismo romano. Porque se o inimigo está enganando 2000 anos da história, então não faz sentido esses 1000 anos de descanso, entendeu? Porque 1000 anos de descanso é 1000 anos de descanso. A não ser que o inimigo, quando soltou-se dele, ele até descansou 1000 anos, e ele foi solto após o descanso, ele continua enganando as nações quase 2, mas não é. Nós estamos no ano 900 e alguma coisa. Né? Sim. O que chamamos de ano 1500, né? 1500, que falam aqui da descoberta do Brasil, ou foi o ano 500 que o Brasil foi tomado como colônia, que essas terras, não que foi descoberto. Eles estabeleceram ou conquistaram aqui a colônia. E outras coisas mais, os maias, astecas e os incas não foram dizimados pelos espanhóis. Isso é mentira. Os maias astecas, quando chegaram lá, aquelas pirâmides já eram ruínas já. Sim, isso tem sentido, Gabor. Tem sentido aí na besta, a besta que subiu do mar e a outra que subiu da terra. É após o engano, vem, por isso que recebe do dragão o poder. Quando é que recebe do dragão? Quando o dragão ele sai da prisão dele. Pô, é mesmo isso, tem todo sentido, faz todo sentido. Olha, eu nunca falei um grupo assim, um assunto desse tão, assim, é um assunto que as pessoas apegadas aos dogmas, elas não iam dormir hoje. Mas como? A segunda vida? Mas eu espero por isso. Sim, porque também ainda existe algumas pessoas que estão à espera de uma marca física. Isso mesmo, também. Sim. Ainda hoje falei com alguém que me disse da marca física, que o dólar nos Estados Unidos está a ser proibido, o dólar físico, os papéis, que está a ser permitido o digital. Não se preocupe que isso aí, isso não vai nos afetar, porque tem uma proteção para nós. Não se preocupe, um dia vocês vão saber mais sobre isso que eu vou contar para vocês, da conjuntura econômica, o que depois definiu. Mas não se preocupe, o que eu quero dizer para vocês que a vida da cidade ela vem quando se completar os 1000 anos aqui da Terra aqui. Tem que se completar. Que são esses 1000 anos para prestar concluir. Isso, 1000 anos.
mil anos. Uhum. Tá entendido. Então, vamos dizer, já faz quase, ou seja, faz quase 1000 anos que a humanidade teve que ser reconstruída após um reset, e esse reset ocorreu na segunda vinda. Toda a humanidade daquela época viu esse grande evento, viu ele voltando. Só que depois, né, o sistema enganou, dizendo que não, ele não veio. Aí ocorreu uma apostasia que matou todo mundo, e aí dispersou. Mentira. Ou seja, uma mensagem tão poderosa foi anunciada, e eles anunciavam aquela vinda para a época deles mesmo. Não é para essa nossa aqui, não. E outra coisa que eu cheguei à conclusão, como diz, são critérios e como diz, tem umas premissas sobre isso. A premissa que eu digo é no sentido de analisar, na deduzindo, se a mensagem foi anunciada dentro de uma pureza, não tem sentido toda uma geração que passa 2000 anos se contamina e depois receba o prêmio mais do que os que foram mais puros, entendeu? Aí a gente chega à conclusão. Lembra que Shaul fala das primícias, primeiras primícias? Sim, lembro. O que são primícias? São uma novidade da terra pura, recém, entendendo? Colhida. Sim. Não tem sentido dizer assim, são primícias, mas eles ressuscitam depois de 2, 3 mil anos. Não há sentido isso aí. Depois que essa geração se contaminou com tudo quanto é engano e vinho de Babilônia, e ainda se tornar as primícias, não tem como ser. Não, mas foi legada a tarefa de pregar a mensagem do Evangelho, que eles não conseguiram, porque não era para eles. Não tem como também essa geração, esses grupos de 200 anos para cá, anunciarem a mensagem, porque já estavam contaminados. Uhum. Não teve um grupo que deu continuidade à mensagem do nome Yahushua. Sabe por quê? Porque o mundo foi destruído. Depois que a mensagem fosse anunciada, seria o quê? Ele falou, virá o fim. O fim já chegou. Quer dizer, o mundo antigo foi destruído. Esse foi o fim. Preste bem atenção. Eu fiquei analisando, são três eventos que assinalam uma geração terminal, quer dizer, que assinalam o fim do mundo. O dilúvio foi um fim do mundo, a segunda vinda foi outro, e agora a vinda da cidade será o fim de tudo. Sim. Na segunda vinda, ele apareceu como Yahushua. Agora, na cidade, ele vai vir como Yahweh agora. Por isso é que o Holme Roxo vai entregar o trono ao próprio Yahweh Roshua. Não, eles são a mesma pessoa, só que eles são em versões, sabe? Eles são versões. Ele apareceu como Yahushua. E vai aparecer agora como Yahweh. Na verdade, ele apareceu como Yahweh na vinda dele, sabia? Ele não apareceu, ele apareceu como Yahweh mesmo. Mas ele vai reconfirmar o que as pessoas foram enganadas. Na segunda vinda, ele apareceu foi como Yahweh. E na terceira vinda, mais reconfirmadamente, como Yahweh. É por isso que Tomé chama ele de Yahweh. Yahweh se ajoelhou diante de Yahweh, que estava na forma humana. Ele apareceu como Yahweh. Ele não apareceu como Yahushua, não. Porque ele mesmo já falou na cara do sacerdote, vocês vão me ver
à direita do poder. Aí, eles pegaram as traduções e colocaram à direita do pai. Não, ele falou do poder dele mesmo. Tem duas versões, né, que dizem. Um está à direita do pai e outro diz só do poder. Eu fico com a do poder, porque ele ia se manifestar como Yahweh da segunda vida. Então quer dizer que todos já terão a Rainha Perpétua, a forma que... Eles já estão vivos já, eles já estão com a Rainha Perpétua. Não, agora os 12 não. Para nós sim, para nós é só a gente que somos dele manter o testemunho. A gente não vai alardear, fazer uma nova pregação. A gente vai testemunhar com as nossas atitudes. Entende? Aí se as pessoas procurarem a gente, olha, por que vocês são diferentes? Você quer saber a história, meu amigo? Me conta. Eu estou interessado. O que eu faço para ser salvo? Você quer mesmo ser salvo? Faça o bem. E saia da contaminação do mundo. Como sair da contaminação do mundo? Viva aquilo que foi ensinado lá no Sermão da Montanha. Viva, se você puder viver aquilo, de não defraudar alguém, não cobiçar a mulher do teu próximo e tal. Você realmente fazer isso. Não que você está seguindo uma regra, não que você siga só 10 manda, não. Você tem que realmente fazer isso mesmo. Você tem que ser isso mesmo. Aí sim ele vai se revelar para você. Mas e se eu... Mas me conta mais. E se eu fizer isso, eu estarei dentro dos escolhidos para a segunda vinda? Aí a gente vai ter que entrar no assunto com essa pessoa, meu amigo. Acorda. Você está esperando a segunda vinda? A segunda vinda já aconteceu. O que é isso? Fica calma, meu amigo. Você não... Falaram para você, né? As religiões disseram, né? O sistema religioso, que a segunda vinda era o fim de tudo. Não é o fim de tudo. E algo não é injusto. Ele tem, ou seja, ele acompanha a história da humanidade e tem uma chance sim para serem salvos, mas segundo as obras das pessoas, que é medido agora o pêndulo, que é medido agora os pesos na balança. Vocês estão entendendo como é? Não é difícil, não é complicado. E o Yahushua está se revelando para as pessoas, mesmo nessa fase pós-milenial. Está. Os querubes, até na forma, como diz, esplendorosa, com envergadura, estão se manifestando? Estão. Ou seja, não termina tudo na segunda vinda. A segunda vinda foi o fim para aquela época lá. Mas que foi uma destruição catastrófica, cataclísmica, foi igual um dilúvio, por isso que ele falou. E naqueles dias, né, eles estariam comendo, bebendo, se dando em casamento, até que veio o dilúvio e os consumiu. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ele falou isso. Ele não está se referindo para nós. Agora vai ser tudo mais amplo e revelador. Porque ali ele assumiu o trono como Yahweh. Agora ele vai ser mais uma vez, ele vai se manifestar como Yahweh, o vencedor. E a besta, o falso profeta, foram julgados lá naquela época também. Ele venceu a besta. E o que é hoje? Hoje é tudo virtual. Hoje tem um sistema da besta virtual. Hoje tudo é virtual, porque a besta lá daquela época foi vencida. A besta mesmo, que levou a adoração, foi vencida. Agora é um sistema hoje que usa tudo virtual, daquilo que foi destruído, entendeu? É marca da besta que não se define, não sei o quê, porque é virtual. E o que é virtual, ele se recicla, ele se reconfigura. É igual
um sistema de computador isso aqui. Agora, Gabor, tem, Diga. tem aqueles que já estiveram a seguir essa caminhada. Deixa eu te Depois de falar. um tempo. Não assusta o teu pessoal, senão o teu pessoal pode desmaiar hoje. Não, não tenho dessa. Não tenho Não, dessa. ao Todos aí. contrário, eu acho que os Gaborim e a Rod vão ficar alegres por isso, que eu acho que eles não se espantam mais com nada. Sim, esses já estão preparados para tudo que vir, para tudo que dá e vier. Olha, Sim, o que eu acabando essa gravação, já estou enviando para vocês ouvirem hoje de madrugada, se vocês quiserem. Olha, ou é já de manhã, eu não sei. Pode ouvir, pode compartilhar, se quiser compartilhar com os outros, pode compartilhar, eu não tenho medo. Eu estou dando testemunho dele, eu não estou dando testemunho de mim. Você está entendendo? Sim, É estou dele. entendendo. Sim, então estou a fazer uma pergunta, Gabor. Tem alguns, se tiver alguns que já tiveram a trilhar essa caminhada. Já Depois tem de um aqui, tempo. eu já tenho já uns aqui comigo aqui, que já percebiam isso há muito tempo, só que tinham receio de conversar assim, sabe? Aí agora a gente está se entendendo. Eu tenho aqui, acho que quase 10 pessoas já estão comigo nisso, aqui. Oh. Ele já voltou, esse é não o acontece comigo, a minha mente está... Não, isso tem todo sentido, porque como é que seria os 1000 anos, nós vivendo já, usufruindo dos 1000 anos, depois o Abiul soltar o inimigo para afrontar aqueles que já estão dentro dos 1000 anos. É quase impossível isso. Já você falou uma coisa interessante. Já estão dentro dele. Sim. Uma coisa interessante aí. Não tem. Sim, não tem sentido. Não tem sentido. Isso tudo que o Gabor falou para mim é algo que eu já tenho refletido ao longo dos tempos. E tem todo sentido, tem tudo a ver. E olha, tu sabe o dia que começa o engano do inimigo, por 2000 anos, que ele começa a enganar as nações? Tu sabe o dia que começa o sistema dele? Parece brincadeira, parece assim filme de terror, né? Parece assim filme mesmo. De terror que é uma ficção. Na Transilvânia. Eles vieram todos da Transilvânia. Como é isso? A Igreja Católica nasceu na Transilvânia. E como se chamava o nome? Dragão. É a cruz, sabia? O símbolo do dragão. Sim. O símbolo da morte. Sim. É por isso que você vê essas dinastias aí, europeias, todas cheias de signos do dragão. Tá ouvindo? Está me ouvindo? Estou entendendo agora. As insígnias do dragão estão repletas por aí. Pois é, Gabor. Que Alro te abençoe e te guarde. Estou terminando aqui a gravação, que eu tenho que fazer umas coisas. Mas foi muito bom falar com vocês. Pode transmitir meu áudio. Eu também. Não tem problema. Tá bom. É uma satisfação conhecê-los. Uma satisfação. Igualmente, Gabor, igualmente. Aqui vocês partilharem também comigo as boas novas de Alruxo. Eu também agradeço. Seja com todos aí. Que assim seja. E aguardemos a vinda dele na cidade, que agora será o descanso mesmo. Que Alruxo Palmeirai, que é Yalro, os abençoe, os guarde, os proteja de todo o mal. Assim também
aos meus e os nossos